bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso programa de Tudo Um Pouco. E o programa hoje está especial, gente, diria que até utilidade pública. Nós vamos falar sobre a falta de libido. Isso mesmo, diretamente do consultório da doutora Amanda. Confiram! O estresse da vida moderna, hormônios e até problemas na relação podem trazer a falta de libido. Quem nunca passou por isso, hein? Mas calma que tudo tem jeito. E, inclusive, estamos aqui hoje no consultório da doutora Amanda para descobrir tudo a respeito dessa falta do libido, não é mesmo? Tudo bem, doutora Amanda? Tudo bem. E com você? Tudo ótimo, doutora Amanda. E essa pauta é super importante porque hoje em dia, esse ritmo louco de vida nosso, muitas pessoas passam por essa situação, não é verdade? Com certeza. É uma queixa muito frequente. Eu vejo todos os dias chegam pacientes reclamando de diminuição e até de falta de libido. Bom, doutora Amanda, primeiro explica pra gente então o que é a libido. Bom, a libido é o desejo, é a vontade de ter relação sexual. E o que ocasiona a falta da libido? Boa pergunta. Realmente são muitos os fatores que podem contribuir com a diminuição e com a falta da libido. Dentre eles, eu costumo associar uma pizza de 8 fatias. Então, nós temos, por exemplo, a questão do relacionamento, de como que está, né, essa relação entre o casal. Outro fator é a saúde física. Então, se a pessoa pratica atividade física, se ela tem uma boa alimentação, se ela cuida da saúde dela. Outro fator, a saúde mental. Então, se a pessoa está passando por algum tipo de estresse, algum tipo de ansiedade, depressão, tudo isso pode influenciar. Então, se você não está bem psicologicamente, também não vai ter como ter vontade de ter relação. Outro fator é a fase de vida da mulher. Então, muitas vezes, existem algumas fases da vida, por exemplo, o período da amamentação influencia muito na libido. O período da peri e da menopausa também vão influenciar. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Outros fatores, medicações em uso, então, os anticoncepcionais, antidepressivos, ansiolíticos, antihipertensivos, todas essas medicações, de alguma forma, podem influenciar também na libido. Então, assim, a gente tem uma gama de fatores e a gente precisa observar qual deles, ou qual mais de um, né, se for mais de um desses fatores que vai estar influenciando. Então, a gente não pode simplesmente, muitas vezes a mulher vai vir associando somente a questão hormonal. Ela chega aqui e fala, não, doutora, meus hormônios estão tudo bagunçado, eu quero um remédio para resolver esse problema. Não existe remédio milagroso. Esse é o grande segredo. Não existe. A gente precisa consertar tudo. Tudo tem que andar caminhando assim em conjunto, né? Caramba, e com esse ritmo de vida nosso moderno, né, não é fácil, né? Tem que ter um cuidadinho para as coisas caminharem, não é isso? E assim, esse ritmo, né, de vida que nós temos, o cansaço também influencia muito. Então, muitas vezes a gente chega em casa depois de um dia inteiro de trabalho e a gente quer dormir. E outra coisa também muito importante, a gente precisa pensar em sexo. Então, muitas vezes a gente fica com a cabeça ocupada em 1 milhão de problemas para resolver e a gente não pensa em momento algum. E isso também vai influenciar. Então, a gente precisa erotizar, precisa, durante o dia, às vezes, trocar uma mensagem com o parceiro, com a parceria, né? Falar que tá com saudade, mandar, assim, receber um elogio, trocar elogios. Então, quando você tem aqueles momentos em que você lembra da pessoa que você gosta, que você, às vezes, começa a fantasiar alguma coisa. Se não tiver essa relação no dia a dia, aí vai ficando difícil. Por isso que esses relacionamentos longos, casamentos, relacionamentos estáveis, esse momento de namorar, de mandar um eu te amo, que saudade, você tá linda hoje, vai diminuindo. E aí, com o tempo, vai esfriando a relação. A gente precisa resgatar esse erotismo, esse romantismo. Quem sofre mais com a falta de libido, o homem ou a mulher?
né, vai depender, né, de qual desses fatores que vai estar influenciando mais. Então, os dois podem ser acometidos, né? Mas se a gente levar em consideração a questão hormonal, as mulheres vão sofrer mais com a queda da libido, uma vez que o homem tem uma produção maior de testosterona e também os homens, eles pensam mais em sexo, vamos dizer assim. Então, é mais comum eles assistirem mais, né, vídeos. Se você entra naqueles grupos masculinos, sempre existe um nudes, uma foto sendo trocada. Então, assim, eles estão sempre pensando ou comentando ou conversando entre si sobre sexo. Diferente da maioria das mulheres, não vou generalizar. Mas acaba que, por essa questão hormonal, por eles terem uma produção maior de testosterona, vai acabar eles não tendo tanto problema, mas os outros, medicação, então homens, né, hipertensos, diabéticos, com sobrepeso, depressão, tudo, né, vai acabar influenciando sim. Julie Modas, moda masculina e feminina, especializada em camisas e modinha em geral. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Atendemos online e no Mega Moda Parque. Entre em contato no nosso WhatsApp 62 99694 2369. Julie Modas, o melhor para você. Trator Tem apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel e roçadeiras. Além de qualidade, grande estoque e amplo estacionamento, dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente, nosso maior patrimônio. Faça-nos uma visita ou ligue 4006-8888. Trator Tem, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. E a partir de que idade se percebe mais essa falta de libido? Ou não tem idade definida? Bom, realmente não existe uma idade certa. A gente observa na perimenopausa, as mulheres por volta dos 40 anos acabam queixando mais. Mas isso não é uma regra, né? Então, como a gente comentou antes, o estresse do dia a dia, os relacionamentos longos, a falta de romantismo. Existe um fator também são os tabus. Então, assim, nós mulheres, parece que a gente não se sente livre para desejar. A gente sempre acha que o certo é ser desejada e é errado desejar. Então, desde sempre, né, de erotizar, de pensar em sexo, a gente foi criada numa sociedade em que isso não é permitido para as mulheres. Então, fica assim, acaba que por não termos essa liberdade, né, não ter sido nos dada essa liberdade, que hoje em dia, graças a Deus, a gente está correndo atrás disso, mas muitas ainda não se sentem vergonha de trocar algum tipo de mensagem assim mais quente com o parceiro, né, de mostrar para ele que ela está desejando ele, que ela tem vontade. Então ela sempre acha que ela tem que ficar no papel de aguardar ele vir procurá-la. E existe também a questão do autoconhecimento, que as mulheres, elas precisam conhecer o próprio corpo, precisam descobrir no corpo delas o que traz prazer para ela. Eu teclo muito na tecla da masturbação, que as mulheres precisam se masturbar, precisam sentir prazer. E porque eu falo assim, a gente não pode terceirizar o nosso prazer. Se a gente não sabe do que a gente gosta, como que a gente vai esperar que o outro saiba? E, além disso, o diálogo entre a relação. Então, você tem que falar para a parceria do jeito que você quer e vocês têm que conversar para que aquilo flua. Porque é muito comum a mulher ficar esperando sempre que o homem faça, e ele que decide lá o que tem que ser feito, e ela não fala, olha, eu queria que fizesse assim, que fizesse assado, que pegasse aqui, que passasse a mão naquele lugar. Então, como isso não é trocado, não é explicado, vai surgindo as frustrações. E existe, né, uma questão que o nosso cérebro, ele guarda aquilo que nos dá prazer. Então, se você teve uma relação mal sucedida, uma relação que não foi prazerosa, como que você vai ter vontade de ter uma nova relação se aquilo não foi prazeroso para você? Então, o seu cérebro trava
Enquanto você não tiver um feedback positivo daquilo, você não vai querer ter novamente uma relação. E aquilo você vai deixando de lado. E existe um tratamento específico para reverter a falta de libido, igual você disse, um remedinho que sara tudo isso? Bom se tivesse um remedinho milagroso, porque todas vêm atrás desse remedinho e infelizmente ele não existe. Então a gente precisa identificar qual é a causa, né? Muitas das mais jovens, às vezes pode ser a questão do anticoncepcional mesmo, né? Então o anticoncepcional oral combinado, eles acabam piorando um pouquinho a questão da libido. Então é importante identificar se realmente for o uso do contraceptivo, trocar. Nós temos opções só de progestágeno, que influencia um pouco menos, opções não hormonais. Então, assim, já é um fator que a gente já pode procurar melhorar. Se for aquelas pacientes já na perimenopausa e menopausadas, reposição hormonal, estrogenizando essas mulheres, a gente pode repondo testosterona, se for o caso, né? Em relação ao uso de antidepressivos, ansiolíticos, é importante conversar com o psiquiatra para ver se existe uma opção de medicação que influencie menos na questão da libido. Muitos ansiolíticos, na verdade, eles acabam dificultando a chegada ao orgasmo. Então, é importante conversar com o psiquiatra em relação à troca dessas medicações. E, assim, então, questão da saúde física e mental, né? Então, fazer atividade física. Quando a gente está bem com o nosso corpo, a gente torna-se mais apta, mais ativa, ter mais energia, estimular o nosso cérebro a pensar em sexo. Então, assim, nós mulheres, a gente gosta de um erotismo mais sutil. Então, existem opções de contos eróticos, né, que não são assim tão explícitos como a pornografia em si, né? Então a gente tem opções sim de livros, de filmes, de áudios, então podcasts. A gente tem sim uma gama enorme de opções, né, para que as mulheres se excitem, pensem. Tem que ter o diálogo com o parceiro, com a parceria e conversar. Olha, não tá dando certo, tá? A gente precisa conversar melhor, a gente precisa sair da rotina. Eu tô muito cansada, eu tô estressada. Vamos tirar um final de semana, manda as crianças para cada avó, faz um jantar a dois, vamos jantar fora, compra uma lingerie nova. E muito importante, a autoestima. Então a mulher tem que estar bem com ela mesma, ela tem que se sentir bonita, tem que se cuidar. Então se nem a gente se gosta, se a gente olha no espelho e não se sente atraente, a gente vai cobrar que o outro sinta atração. Então, primeiramente, a gente precisa se cuidar do relacionamento para que dê certo. Não existe remedinho milagroso. Que pena, né? Mas existe solução. Tem que correr atrás, tem que estar disposto a melhorar. E falando em solução, eu queria saber a partir de quando a gente deve procurar ajuda e que ajuda procurar? Tudo vai depender da causa. Primeiro a gente precisa identificar a causa. Se for uma questão medicamentosa, o médico, né? O médico que prescreveu a medicação, né? Se for o antihipertensivo, se for o ansiolítico, antidepressivo, procurar o médico e conversar sobre as medicações. Se for o anticoncepcional, o ginecologista. Mas se for uma questão psicológica, né? Às vezes de algum tipo de trauma, né? Algum tipo de... Às vezes o relacionamento não tá tão bom, mas você quer tentar. Então, assim, existem... a terapia de casal, existem os sexólogos, né, que vão trabalhar nessas outras questões de tentar reaproximar o casal se o problema for esse. Se o problema for medicamentoso, os médicos. Se o problema for físico, né, procurar um nutricionista, um educador físico. Então, é multidisciplinar e multifatorial, né? Então, a gente precisa identificar a causa e procurar aquela pessoa apta a te ajudar. Então, não existe assim, uma pessoa específica que vai ajudar. E o que é recomendado para aumentar a libido? Além de procurar ajuda e tudo mais. Tem alguma coisa que a gente pode fazer no dia a dia para isso? Bom, é tudo isso, né, que eu já falei. É tudo isso, né? Então, assim, é importante que a gente esteja com a mente tranquila, com o corpo saudável, um corpo, né, que bem alimentado, um sono em dia, as medicações, né, com as dosagens adequadas, com a medicação adequada, que o seu corpo se adequou bem e o seu próprio relacionamento esteja bom.
porque se o relacionamento não está bom, acho que o mais importante de relacionamento é o diálogo, assim, é você identificar que existe um problema e você ter uma liberdade de conversar com a parceria e vocês tentarem resolver juntos. Porque muitas vezes eu vejo que as mulheres vêm até mim, por eu ser ginecologista, então as mulheres que me procuram. E eu converso sobre masturbação, se existe, se o parceiro procura ela no sentido de perguntar do que ela gosta, e ela fala, ela não tem liberdade de conversar sobre aquilo. Então ela vem procurando um remédio milagroso, mas ela não tem coragem de conversar sobre isso com a parceria dela. Então, assim, o diálogo, dividir e tentar resolver o problema em casal é o que vai resolver. E é fato que os jovens realmente estão perdendo a libido também? Mais cedo do que nunca? Eu vejo muito isso. Muitas pacientes com menos de 30 anos queixando da libido. Então, a gente precisa avaliar, né, todas essas questões, mas o que eu vejo mais é depois da maternidade. Depois, então, mulheres, né, ali que tiveram seu primeiro bebê, elas vêm e falam, doutora do céu, depois que meu neném nasceu. Então, o primeiro ano da maternidade é um período que o corpo da mulher, ela está ali para manter aquela criança viva. Então, toda a preocupação dela é com o bem-estar do bebê, e isso é fisiológico. Todo mundo passa por isso. A gente tem uma produção hormonal de prolactina, que é o hormônio produtor de leite, e esse hormônio bloqueia a nossa ovulação e, consequentemente, produção de estrogênio e de testosterona. Então, a gente fica bloqueada fisiologicamente para o sexo, para poder, e sem falar de todo o cansaço e o estresse que a mulher fica nesse primeiro ano, porque ela não dorme direito, ela toda preocupada se o menino vai morrer de noite dormindo, então ela fica com aquela preocupação. Então isso é normal. Então eu converso com as pacientes que é importante fazer no acompanhamento pré-natal, trazer o marido e conversar sobre como será no pós-parto, porque muitas vezes isso não é explicado e elas vêm super culpadas, depois preocupadas com isso. E também a questão do dia a dia, da correria, do estresse, do trabalho. Então acredito que isso, porque assim, hoje nós temos muitas coisas que nos dão prazer, então a gente prefere, nossa, eu tô assistindo uma série maravilhosa, é tão boa que eu prefiro continuar a série do que transar. Porque a série me dá... Nossa, ela é maravilhosa, é muito boa, me relaxa, eu assisto lá 3 episódios, depois eu vou dormir. Então, assim, a gente tá lá com um monte de coisas que nos dão prazer, facilitadas. Então, assim... E existe também uma questão muito, que eu não falei, mas é muito importante, em relação à libido, é que muitas vezes a gente idealiza a libido espontânea, que é aquelas do nada, nossa, hoje à noite tem, tô com vontade. Nossa, que vontade, me deu uma vontade agora. Não existe isso, tá? É raro, assim. Por exemplo, no início de relacionamentos, a gente tá mais, assim, apta a ter a libido espontânea. O que acontece é a libido responsiva. É aquela que responde ao estímulo. Então, é o mais comum, a maioria. Então, às vezes, a gente se cobra de estar sempre, de estar afim, fala, eu não tô afim. Mas se começar as carícias, se você recebe lá uma mensagem, se você chega em casa, o jantar tá pronto, um banho lá preparado e tudo, assim, propício, aí você já vai se sentindo estimulada. Então, começar as carícias, os beijos e tudo, aquilo, o desejo aparece. Então, a gente não tem que ficar se cobrando de ter aquele desejo espontâneo. Isso é no começo de relação, na hora que você acabou de conhecer a pessoa, que tá aquela coisa, aquele fogo. Depois, não, você precisa ser estimulado, o casal precisa se estimular. Então, preliminar acontece na hora que você acorda, vira pro parceiro e fala, bom dia, amor, como você tá? Você acordou linda hoje. E o café, e tudo, e as mensagens. Sexo oral, masturbação, isso já é sexo, isso não é preliminar, tá? Preliminar é tudo aquilo que vai fazer durante o seu dia, isso, é a gentileza, é tudo isso, tá? Então, isso é o mais importante. Bom, doutora, para a gente finalizar, então, aquela questão dos anticoncepcionais. Temos o anticoncepcional oral, os DIU também com hormônio e tudo mais, e o DIU de cobre. O que é mais indicado para realmente melhorar essa libido? Bom, em relação aos anticoncepcionais,
nós temos os orais, os combinados, que tem estrogênio e progesterona na composição. Esses serão piores em relação à libido e vão piorando com a quantidade. Então, aqueles anticoncepcionais que têm uma dosagem maior, eles vão influenciar mais, e aqueles que têm dosagem menor vão influenciando numa quantidade, né, menor. Em relação às pílulas injetáveis, adesivo, anel, que são todos combinados, eles influenciam de maneira igual. Comparando eles com os DIUs, nós temos o Cailina e o Mirena, que são DIUs hormonais com uma dosagem bem reduzida e só de progesterona na composição. Então, só tem um tipo de hormônio na composição deles. Então, uma composição única é melhor do que a combinada. Então, o DIU de Mirena e de Cailina vão influenciar muito menos em relação à libido. E o que não vai influenciar em nada da questão hormonal é o de cobre e de prata, porque eles não vão liberar nenhum tipo de hormônio, não vão agir no bloqueio da ovulação e nem nada disso. Tá? Então, na sequência, em relação à libido, é assim que fica. Doutora, para a gente encerrar, então, passa os seus contatos para a gente, as suas redes sociais, o seu WhatsApp. Lá, inclusive, no seu Instagram, tem muitas dicas, tem muitos videozinhos muito legais para esclarecer várias dicas a respeito desse assunto e vários outros, desse universo feminino, não é mesmo? Isso. Então, assim, vão lá no meu Instagram, é @doutoraAmandaAFM. Lá tem vários assuntos, inclusive, sobre a libido, o uso de contraceptivo, DIUs, qual que é a diferença entre eles. Então, tá lá. Estou lá à disposição, né, para tirar as dúvidas, é só acessar. E o consultório aqui na CEMED vai aparecer aí no vídeo nosso telefone, que é o WhatsApp, vocês podem ligar ou mandar mensagem. Muito obrigada. Mais uma pauta maravilhosa com você, né? Esse assunto realmente é muito bom. E até a nossa próxima matéria, com certeza. Muito obrigada pelo convite. Adoro falar sobre esses assuntos. Estou aqui à disposição. Sempre precisar, só convidar. É isso mesmo. Até o próximo programa, pessoal. Terra Forte, solução inteligente em controle de pragas. Sanitização de ambientes com equipe treinada, qualificada e contra a Covid-19, protegendo você e sua família. Entupiu? A Terra Forte resolve. Desentupimento, hidrojateamento e sucção de caixa de gordura. Terra Forte Produtos e Serviços. Seu comércio e seu lar livre e protegido de pragas urbanas. Ligue 3942 1818. Gente, que matéria esclarecedora, não é mesmo? A doutora Amanda Figueiredo fala muito bem, de uma forma super tranquila. Mas mesmo assim, você ainda tem alguma dúvida ou quer saber outros assuntos a respeito desse universo feminino maravilhoso? Então é só você seguir agora o Instagram da doutora Amanda e lá também você consegue falar com ela pelo direct. Bom, quer rever essa matéria? Quer indicar para uma amiga, para um amigo, para o esposo, para o namorado? Gente, a hora é agora. Corre lá no nosso canal no YouTube, copie o link e compartilhe. Porque vale muito a pena levar esse conhecimento tão legal para as pessoas, não é mesmo? Bom, ficamos por aqui. Terça-feira temos reprise às 20h30. E claro, gente, como sempre, eu sempre conto com a sua audiência. Fiquem todos com Deus, beijos e tchau, tchau.